Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Vamos iniciar a nossa aula de Sociologia. Hoje teremos a aula número 210. E o tema desta aula é Indústria Cultural e Práticas Sociais. Esse é um tema que é muito recorrente e muito bem trabalhado dentro da sociologia. Ela traz uma preocupação e traz uma visão bem sociológica de algo que está presente na nossa sociedade e que nós estamos todos envolvidos, inclusive neste momento desta nossa aula, em que nós estamos conversando, estamos trabalhando através da mídia, através da televisão e de outros meios de comunicação. Mas essa preocupação, ela se iniciou com a chamada Escola de Frankfurt. Frankfurt é uma cidade lá na Alemanha e, na virada do século XIX para o século XX, o mundo ocidental conheceu uma nova forma de produção cultural. A cultura começa a ser transmitida, começa a ser formatada, começa a ser feita através de equipamentos, através da indústria. E um grupo de pessoas na chamada Escola de Frankfurt percebe isso. Por isso que ela ficou conhecida como Escola de Frankfurt, que trouxe sociólogos influenciados pelas teorias de Karl Marx. Karl Marx é um autor que nós já trabalhamos em nossas aulas e que formularam um conceito de indústria cultural. A cultura passa a ser adotada pela indústria. Eles se preocuparam, esse grupo de estudiosos, de sociólogos, eles se preocuparam em chamar a atenção para o caráter de mercadoria dos bens culturais nas sociedades capitalistas, utilizando-se de uma aparente contradição teórica. Qual é essa contradição? As indústrias pertencem à estrutura econômica da sociedade, enquanto que a cultura pertence à superestrutura. Estrutura e superestrutura também são conceitos que nós já trabalhamos quando nós falamos de Karl Marx. A superestrutura é a base da sociedade, a superestrutura está acima da sociedade. E a infraestrutura é a base da sociedade que sustenta. A cultura faz parte desta infraestrutura. Neste sentido, conceitualmente falando, parece que há uma contradição teórica. É aí que os estudiosos vão fazer essa relação da indústria, se apropriando de bens culturais para transformá-los em mercadoria. E como isso foi possível? Com os avanços tecnológicos que possibilitaram o surgimento de novas formas de expressões artísticas e o estabelecimento de novas relações entre o público e a arte. O cinema, por exemplo, é uma dessas expressões. A gravação de determinada sequência de cenas pode ser copiada e o filme pode ser visto por diversas pessoas em diversos lugares do mundo. É como a nossa aula. Você está aqui nos assistindo, está nos vendo, mas esta aula pode ser assistida não somente por você, estudante, mas todos que desejarem buscar o conhecimento em sociologia, língua portuguesa, matemática, podem procurar nos canais, lá na internet, nas redes sociais, e vão encontrar esta aula disponível. Percebam que essa possibilidade de assistir em qualquer lugar do mundo e também em qualquer hora que você esteja disponível foi possibilitado pela questão do avanço tecnológico. O cinema é o grande exemplo disso. Ele pode ser filmado, copiado e visto muitas vezes
em qualquer lugar do mundo, em qualquer momento que se desejar. Agora, é claro que este produto, como o cinema ou a nossa aula, tem que estar disponível. Aonde? Na indústria, no nosso caso, na indústria cultural. O ensino, o conhecimento também fazem parte da cultura da sociedade. E quem foram os principais sociólogos, os principais pensadores que tiveram essa percepção em entender que a indústria estava se apropriando, tomando conta das questões culturais para transformá-las em mercadoria? Os principais sociólogos frankfurtianos foram os alemães filósofos Max Horkheimer e Theodor Adorno. Ambos viveram no final do século XIX, início do século XX e já não estão mais conosco. Eles estavam observando este novo momento do fazer artístico e eles criaram esse termo, a indústria cultural. É a indústria se apropriando da cultura. Adorno e Horkheimer desenvolveram o conceito de indústria cultural para designar o modo com que os produtos culturais de vários setores artísticos são racionalmente fabricados, seguindo a lógica do dinheiro, e como os meios de comunicação determinam seu consumo massivo. Aquilo que é produzido pelos meios de comunicação segue a lógica do dinheiro e também determina o consumo massivo. Muitos vão consumir. Isso acontece devido à concentração da economia e dos meios de comunicação nas mãos de poucas pessoas. As poucas pessoas a que nos referimos são os proprietários das grandes empresas, das empresas de comunicação. São poucas pessoas, são donos desta indústria que transformam esses bens culturais em produtos e ganham, porque segue a lógica do dinheiro, a lógica capitalista. Foi isso que Adorno e Horkheimer perceberam e criaram o termo indústria cultural, que é o termo usado para designar esse modo de fazer cultura a partir da lógica da produção industrial. Significa que se passou a produzir arte com a finalidade de quê? Do lucro. Temos que lucrar com a arte. É isso que a indústria cultural diz, é isso que a indústria cultural faz. Lucrar com a arte. Isso continua até os dias de hoje? Sim, continua até os dias de hoje. A indústria da cultura produz cultura para as massas, para todo mundo, para todas as pessoas. Isto é, produz bens de consumo que chegam a uma grande parcela da população, tendo como foco principal o quê? A obtenção de lucros e comerciais, né? Pode-se dizer que a cultura de massa é o processo de mercantilização da cultura na busca, fundamentalmente, da obtenção de lucro, graças aos esforços de toda uma indústria cultural. Aqui nessa cartela, nós trouxemos já uma palavrinha nova, que é a cultura de massa. A indústria cultural, que é o conceito criado por Adorno e Horkheimer, já traz um novo conceito, que é a cultura de massa. Essa cultura de massa é aquela cultura levada para a maior quantidade de pessoas possível. A maior quantidade de pessoas para consumir esse produto e trazer lucro para essas empresas. Para Adorno e Horkheimer, a indústria cultural e a cultura de massa, além de causar a alienação, leva a população a um processo de
homogeneização, já que os produtos advindos delas são pré-definidos, homogêneos e carentes de profundidade política ou reflexão social. Vamos parar um pouquinho aqui para entendermos isso. Quando Adorno e Horkheimer falam que a indústria cultural e a cultura de massa trazem a homogeneização, significa o quê? Todos vão pensar de forma igual, porque é o produto que é levado a uma grande quantidade de pessoas da mesma forma, impedindo até que pensemos, eu não preciso pensar, esse produto já vem pronto, já está trabalhado, ele foi criado para mim, para você, para a grande massa, para a grande população. É por isso que eles usam o termo que leva à homogeneização, impedindo a reflexão e a crítica. É importante que vejamos, nós estamos no meio desta sociedade de consumo, mas não podemos deixar de ser reflexivos, críticos, para percebermos aquilo que pode ou não nos trazer algum benefício. Essa tecnologia da informação, ela está se desenvolvendo cada vez mais, mas ela também foi, digamos assim, pensada por outro filósofo frankfurtiano, lá da escola de Frankfurt, quando ele viu que a tecnologia informacional estaria diretamente associada à indústria de cultura. Esse filósofo foi Walter Benjamin. Ele também pertence à escola de Frankfurt e ele via algo de bom. Vejam bem, ele via algo de bom no fato de essa arte alcançar diversas pessoas. Para Benjamin, há uma democratização da arte. A possibilidade de copiar o que se produz é a possibilidade de levar cultura para o maior número de pessoas. Esse é um ponto positivo, não somente o ponto negativo, como Adorno e Horkheimer viram. Outro autor mais contemporâneo já diz que isso pode se transformar numa prática social. Esse autor é Pierre Bourdieu. Bourdieu diz que é possível definir práticas sociais como aptidões sociais variáveis no tempo e no espaço, transferíveis, não estáticas, mas que podem ser transferidas no interior e entre os indivíduos da mesma classe que fundamentam os distintos estilos de vida. Estamos aqui associando esses conceitos de indústria cultural com a prática social em Bourdieu. Práticas sociais, na era da informação, podem ser caracterizadas por serem duráveis, dinâmicas, socialmente construídas, podendo ser também corroídas, contrariadas ou mesmo desmanteladas pela exposição de novas forças externas, com relativa autonomia no que diz respeito às determinações externas do presente imediato. Parece meio complicado, mas não é. O que Bourdieu quer nos dizer é que a indústria cultural está presente, mas as práticas sociais podem fazer justamente aquilo que eu falei agora há pouco para vocês, que a nossa reflexão não seja homogeneizada, que não sejam todas iguais, que o senso crítico permaneça. É isso que Bourdieu vai tentar nos dizer quando ele fala de prática social. Mas e hoje, professor? A indústria cultural está presente, está mais forte, continua do mesmo jeito? Sim, as transformações geradas nos meios de comunicação, nos setores industriais e de serviços, na escola, só para destacar alguns setores, foram espantosas e inacreditáveis. Para os autores frankfurtianos, a cultura dos anos 40 conferia a todos os seus produtos o ar de semelhança, de parentesco. Isso nós já percebemos e hoje
Graças a esse espantoso desenvolvimento das tecnologias, ramos tradicionais transformaram-se em aparatos de última geração e interligando ao circuito meios novos e mais poderosos, como, por exemplo, os celulares, a TV interativa, a internet e outros. A cultura atual, com mais competência ainda, continua conferindo a tudo um ar de semelhança, de identidade e de uniformização. Por isso, o conceito de indústria cultural, de cultura de massa, dos autores frankfurtianos está presente sim no nosso dia a dia. Tenhamos cuidado ao utilizar a tecnologia. Não vamos deixar que ela nos consuma. Vamos consumi-la. Vamos assistir esse pequeno vídeo só para encerrar a nossa aula? Reflitam sobre esse vídeo que ele é bem interessante. Vamos agora à nossa dinâmica local interativa. A questão número 1 diz o seguinte: indústria cultural e cultura de massa são conceitos elaborados por filósofos da Escola de Frankfurt para caracterizar a produção artística a partir do século XIX. Sobre a indústria cultural, é correto afirmar que você tem aí 5 alternativas, leia com atenção e marque a correta. A questão número 2 traz a seguinte questão: cultura de massa é um conceito frankfurtiano aplicado à produção material capitalista na modernidade. Identifique elementos da cultura de massa presentes em sua comunidade ou no seu município. Já já a gente volta para fazer uma breve correção.
Estamos de volta para fazermos a correção e os comentários, das nossas questões deixadas na nossa dinâmica local interativa. A questão número 1 diz o seguinte: a indústria cultural e cultura de massa são conceitos elaborados por filósofos da escola de Frankfurt para caracterizar a produção artística a partir do século XIX. Sobre a indústria cultural, é correto afirmar que vocês leram com bastante atenção as 5 alternativas que foram deixadas. Uma delas está correta. Vamos ver a que vocês marcaram? Vamos ver aí a nossa participação, de quem marcou, de quem está aí conosco participando. Olha que legal! Maria Arruda, ela nos diz que a questão número 1 é a letra B de bola. Ok, Maria, muito obrigado pela participação. Mas vamos agora corrigir, então, essa questão número 1, só para confirmarmos? A letra A diz o seguinte: seus produtos são criados para satisfazer as necessidades humanas. Não. Elas não são criadas para satisfazer exclusivamente as necessidades humanas. Então, esta não está correta. Letra B. Sua produção cultural se realiza nos moldes da produção industrial capitalista. Isso aqui é o cerne da questão. E vocês responderam corretamente. Aí, quem marcou a letra B respondeu correto, porque ela realmente está nos moldes da produção industrial capitalista. Vamos ver a letra C. São técnicas inovadoras, ok, aplicadas pelas indústrias no século XXI. Tudo bem, são técnicas inovadoras, mas não foram aplicadas somente no século XXI. Elas iniciaram lá no final do século XIX. Isso faz com que a letra C não esteja correta. Letra D. Incentiva a ampliação de modelos econômicos nos países periféricos. Nós vimos que a indústria cultural pretende atingir ou atinge a cultura de massa, todas as pessoas em qualquer lugar do mundo, não somente nos países periféricos. Então, a nossa letra D não está correta. Letra E são produções artísticas sem a finalidade de lucro. Não é verdade. Essa produção artística com a indústria cultural, ela é com finalidade de lucro. Então, a nossa letra E também não está correta. O certo mesmo é a letra B de bola. Parabéns para vocês que marcaram a letra B. Vamos à nossa questão número 2. A questão número 2 diz: cultura de massa é um conceito frankfurtiano aplicado à produção material capitalista na modernidade. Ok. Identifique elementos da cultura de massa presentes em sua comunidade ou município. Vocês identificaram algum elemento da produção cultural que caracteriza esse conceito de indústria cultural ou cultura de massa aí no seu município? Vamos ver a resposta de vocês? Aqui em Manacapuru, todo mundo canta e dança ciranda. Exato. A ciranda, então, foi absorvida pela indústria cultural para que isso se transformasse num produto e em mercadoria. Excelente lembrança. Muito bem. E outros conseguem perceber, assim como a Maria Arruda vê a ciranda em seu município, um bem cultural transformado e apropriado pela indústria cultural e transformado em mercadoria? É cultura, mas a indústria se apropriou, tomou conta disso. Muito bem, Maria Arruda. Excelente lembrança e obrigado pela participação. No nosso comentário, nós vamos deixar aqui para vocês que você, estudante, pode relatar sobre os acontecimentos culturais, como a Maria fez aí, em seu município, para os quais a participação é paga, como shows de cantores locais
ou nacionais, cinemas, canais televisivos fechados, assim como a massificação de alguns estilos musicais, trazendo o que Adorno e Horkheim chamam de homogeneização. Todo mundo cantando a mesma coisa, todo mundo falando a mesma coisa. Muito bem, obrigado pela participação de todos vocês e fica aí a mensagem da indústria cultural e a Escola de Frankfurt. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima aula. A sua aula continua no próximo vídeo.